Amém. Bom dia, amados irmãos. Bom dia, irmãos. Sejamos todos bem-vindos ao culto de louvor e adoração a Deus, neste que é o primeiro dia da semana, 2 de agosto de 2026. Bom, o nosso bom dia também é extensivo aos irmãos que nos acompanham através da transmissão, que por alguma razão não podem estar aqui conosco. Assim daremos início ao nosso culto e quero convidar os irmãos a pegarem sua Bíblia e nós vamos salmodiar a Deus com o Salmo número 84 e a projeção vai nos ajudar. Bom, para evitarmos mesmo colisões por conta das versões que nós temos, vamos optar pela versão que estará sendo projetada e assim faremos esta leitura alternando os versos, onde eu estarei lendo os versos ímpares e a igreja vai ler os versículos pares. Leiamos, irmãos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é um só escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Vamos repetir só o versículo número 10 e o versículo 12, por favor. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000, preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Versículo 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem a quem em ti põe a sua confiança. Vamos baixar a nossa cabeça, vamos pedir a presença de Deus, orando, consagrando o culto nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, nós te rendemos graças pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta manhã de estarmos na Tua presença a fim de lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todos os nossos medos e a fim de Te louvarmos, de Te bendizermos, de Te exaltarmos, porque só Tu, Senhor, és digno de toda a honra, todo louvor e toda adoração. Pai, nós queremos entregar os nossos corações a Ti. E queremos que o Senhor, em Cristo Jesus, venha manifestar o seu poder em nossas vidas. Pai, nós não queremos estar aqui neste culto por conta própria. Por isso é que nós queremos e nos dirigimos a Ti nesta manhã, nestas horas, pedindo a Tua intervenção. Queremos assim implorar e suplicar pela presença do Teu Santo Espírito,
a fim de que venha mediar todo este culto, a fim de que venha estar com cada detalhe, com cada coisa que aqui acontecer. Deus seja conosco, fale conosco e Deus aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, aceita o nosso culto. No nome de Jesus, esta é a oração que a Ti entregamos nesta manhã. Amém. Bom, vamos entoar a Deus em seguida com o hino número 329 e assim quero pedir a ajuda da projeção e o coral também vai nos ajudar praticamente louvando a Deus através desse hino. Amém. Quantas bênçãos. Assim quero já pedir, mesmo ao coral, vozes jubilosas, para um hino. Ok, desculpe. Obrigado, desculpe, irmãos. E atenção de estar aqui em frente. Ok, obrigado. Bom, quero pedir ao coral para se posicionar para um hino e louvar a Deus por isso.
Amém. Cristo vive. Aleluia. Aleluia. Bom, o momento que se segue é da secretaria da igreja. Sim, o Manuzor já está aqui. Vai manter a igreja informada. Obrigado. Bom dia, amada igreja. Bom dia, irmãos. Por causa da ausência da nossa secretária, nossa irmã Naisa Jeremia, que está nessa altura a cumprir uma agenda familiar, fomos então indicados para trazer toda a atualidade à amada igreja. E assim começaríamos por convidar os irmãos a acompanharem em rodapé toda a programação. Gostaríamos também de reiterar aos nossos irmãos que nos acompanham via online e queremos agradecer a presença deles ali do outro lado. Prezados irmãos, ontem, dia 1 de agosto, teve lugar na sala de reuniões da nossa Igreja Evangélica do Lubango o encontro ordinário do Conselho da Igreja. Dizer que o conclave analisou assuntos relacionados à vida da Igreja e o mesmo esteve sob a orientação do pastor da igreja, Nelito Mumbondeiro. Dizer aos irmãos que as matrículas para o GBC, Grupo Bíblico de Crianças, já teve início no dia 25 de julho do ano em curso. E a mesma sessão de matrícula vai até ao dia 8 de agosto, isso é, num sábado, até às 9h30. E para os pais que pretendem confirmar a matrícula dos filhos, deverão trazer a 500 kwanzas, e para aqueles pais que trarão os filhos pela primeira vez, para além dos 500, devem trazer toda a documentação de identidade das crianças, isso é, a cópia do bilhete ou a cópia da cédula. Informar a igreja que as aulas terão início no dia 15 de agosto. Também para os irmãos que pretendem frequentar as aulas do curso Seja um Obreiro Aprovado, estão abertas as inscrições para a classe do livro número 1. Para tal, os candidatos poderão contactar o nosso irmão Agostinho Chimaquala, que é orientadora desta classe. Na quarta-feira, quando forem 16 horas em ponto, na sala de reuniões, terá um encontro de planificação do quadrimestre. Este encontro são convidados todos os diretores dos departamentos da igreja, bem como as suas direções. O encontro que será dirigido pelo pastor da igreja, pastor Nelito Mumbondeiro. Prezados irmãos, como temos vindo a anunciar há um tempo a essa parte, a igreja tem vindo a realizar no período quinzenal cultos de família, e que tem sido, de facto, uma bênção muito grande para aqueles que têm frequentado. E gostaríamos, desta feita, estender o nosso convite a todas as famílias presentes nesse culto, a marcarem a sua presença na quinta-feira, quando forem 18 horas em ponto, para mais um culto de família. No dia 30 de agosto será realizado o Domingo da Juventude, onde todos os jovens são convidados a participar. Mais informações sobre esta atividade deverão então contactar a direção da juventude para então os jovens poderem receber a programação integral sobre esta grande data de celebração. 30 de agosto do ano em curso, Domingo da Mocidade. Em termos de informações, prezados irmãos, é o que nós tínhamos por agora. Passaríamos para um outro momento, que é de apresentação das nossas estimadas visitas. Assim, gostaríamos de desejar as boas-vindas. Dr. Estevão, parece que temos visitas e gostaria de dar a palavra, por favor, pode vir e fazer a apresentação. Eu tenho a honra de apresentar uma família
Peter Durosami. Stand up, Peter, will you? David, will you stand? And Tânia. E tem duas filhas, são provenientes, vocês não adivinharam, subcontinente da Índia, foram trasladar para Canadá 37 anos atrás. David e Tânia, os seus pais são missionários no próprio centro da Índia. Ouviu falar de Jesus desde a infância. Seu avô e pai traduziram a Bíblia como o meu avô em Zâmbia fez. David é médico pediatra, trabalhando em Botswana nestes dias, com o desafio de entender o que se passa na África. Sr. Peter está aqui para entender como podemos avançar o reino de Deus nas atividades, tal como que se fizemos visita ontem em Chinkombe, sexta-feira no CML, amanhã atrás do CML nas regiões de Umpata, para tentar entender o que este desafio que deixamos aqui como proposta da igreja. Criar discípulos de todas as raças, todas as línguas, em todos os meios. E este desafio o Peter vai levar para os canadianos que têm ainda algum dinheiro nos seus bolsos que podiam se investir em nossos trabalhos cá na Angola. I've stolen all your words, so you don't need to come and say anything. Mas muito obrigado. Obrigado, Dr. Estevão. Sejam bem-vindos e é uma alegria muito grande ter-vos aqui entre nós. Gostaríamos também de desejar as boas-vindas à nossa irmã Isabel Catarina Sangueve, ela que vem do Sínodo Provincial do Bié, isso é da Igreja Congregacional, a IECA, o Pastorado de Damasco, a Congregação Sede. Gostaríamos de desejar as boas-vindas. Seja bem-vinda, irmã Isabel, e é um prazer muito grande tê-la aqui entre nós. E que Deus possa abençoar rica e poderosamente. Vamos também estender este momento para os irmãos que não tiveram a oportunidade de contactar a Secretaria da Igreja, mas entretanto estão aqui entre nós pela primeira vez, ou se calhar depois de muito tempo estão de volta à casa. Gostaríamos de desejar as boas-vindas. Alguém pode colocar-se em pé para saudarmos? A nossa mãe, seja bem-vinda. Muito obrigado, é um prazer muito grande tê-la entre nós. A igreja vai toda ela colocar-se em pé e, por favor, saia do seu banco, vá ao encontro do irmão e cumprimente. A banda vai nos ajudar. Bom dia, amada igreja. Vamos nos saudar, amém? Amigo, quero dizer pra ti que eu estou aqui. Esta saudação, vamos nos conhecer. a alegria do Senhor, a nossa Força é, a nossa força é, a nossa força é. pois eu sei que E a alegria do Senhor, a nossa força é. A nossa força é, a nossa força é. Eu dizer pra ti que eu estou aqui somente pela graça de Jesus. Amigo,
aperta minha mão, com esta saudação, vamos nos conhecer. Pois eu sei que a alegria do Senhor, a nossa força é, a nossa força é, a nossa força é. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, amém? Gostaríamos aqui de referir a presença da nossa irmã Vanusa Chitende, depois de algum tempo ausente, pela situação que, conhecida por todos nós, está de volta à casa e gostaríamos de desejá-la as nossas boas-vindas e dizer que o nosso Deus é convosco, é com a sua família e poderá testemunhar a promessa do Senhor de que Deus é o Pai dos órfãos e juiz das viúvas. O Senhor estará sempre presente nas vossas vidas, na vossa família, e vezes já que não perceberão de onde vêm as bênçãos e virão mesmo do nosso Senhor. Amém? Bem-vinda, é um prazer muito grande. Prezados irmãos, gostaríamos também de passar uma informação que escapou-nos. Haverá um retiro dos pastores e as suas esposas no mês de agosto. Estamos a falar de 19, pastor? 19? De 9 a 16 e vai acontecer na nossa região histórica em Catota. Os pastores e suas esposas estarão lá para esse período de retiro. Gostaríamos também de celebrar com os irmãos que celebraram mais um ano de vida ao longo do mês de julho. Aqueles irmãos que completaram o aniversário podem colocar-se em pé para então agradecermos a Deus pelas vossas vidas. Mês de julho, aniversariantes do mês mais frio. Muito obrigado. E é um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui na nossa igreja. Obrigado pelas vossas vidas. Vão se juntar a estes amados irmãos os casais que também completaram mais um ano de casado. Tivemos casamento em julho na história da igreja. Os nossos irmãos. Irmão Roque e a sua esposa. Ok, muito obrigado. Pastor, por favor, uma bênção para os irmãos. E aqui, de forma especial, a nossa mamãe Esther Estevão, que completou os seus 80 anos. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar. Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós louvamos e exaltamos o teu santo e bendito nome. Queremos te dar graças, Senhor Jesus, pela oportunidade que nós temos de celebrar mais uma risonha primavera, Deus da glória, dos nossos irmãos e daqueles, Deus da glória, que Deus tem cuidado e tem estado juntos com eles, Pai, para poderem continuar firmes no casamento. Queremos pedir que o Senhor continue a derramar as suas bênçãos, Senhor, sobre estas famílias e sobre cada um dos irmãos que está completando ou que completou mais um ano de vida no mês de julho. Queremos pedir que o Senhor, por favor, os guarde, os preserve, Senhor, e cuide deles. Continue, Senhor, cuidando e guiando. Queremos também aproveitar a oportunidade para consagrar aqueles que, por razões de saúde, não podem estar aqui. Estamos a lembrar a nossa mamã Ana Lucusso e pedimos que o Senhor estenda a sua mão poderosa, que ela possa levantar daquela cama, no nome de Jesus. E aqueles que ainda com lágrimas nos olhos precisam, Senhor, que o Senhor enxugue as suas lágrimas. Também queremos pedir que o Senhor derrame a sua bênção e venha estar com eles. Obrigado por esse tempo de celebração e de comunhão que temos tido.
continue nos abençoando e nos ministrando em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Parabéns, queridos irmãos. Muito obrigado, prezados irmãos. Terminamos então este capítulo de informação e apresentação de visitas, convidando a todos os membros em plena comunhão com a Igreja a estarem presentes logo após o primeiro culto para a ceia do Senhor. Bom dia e bom culto para todos nós. Muito obrigado pelas informações. A igreja está se informada acerca do que aconteceu, do que acontece e do que há de acontecer. O momento que se segue de levantamento de dízimos e ofertas, assim gostaria de pedir ao corpo de diáconos para orientar esse momento e, mais uma vez, pedir ao coral, vozes jubilosas, para mais um hino enquanto o momento decorre.
Amém, irmãos? Mais palmas, por favor. Amém. Aleluia. Quero assim pedir ao irmão Joaquim, por favor, para orar, dedicando as ofertas ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças, porque sim, o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Obrigado, Deus, pela noite que nós tivemos. Obrigado, Pai, pela esta oportunidade de estarmos aqui reunidos e queremos te convidar a se fazer presente no nosso meio, Pai, para que seja um tempo de qualidade, Senhor. Pai, consagramos os nossos corações nas tuas mãos. Naquilo que nós fizemos que não te agradou ao longo da semana, queremos te pedir perdão, Senhor. Pai, obrigado também pela oportunidade que nós temos de depositar algum valor nestes balaios e queremos consagrar isso nas tuas mãos, pedindo que o Senhor possa abençoar, Pai, as fontes de cada um de nós, no nome de Jesus. Continue conosco, Senhor, ao longo deste culto. Permita que possamos sair deste lugar cheios do Teu Espírito para mais uma semana de batalha, Senhor. Faça-nos vencedores no nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, o Salmo 50, versículo 14 diz que oferece a Deus sacrifício de louvor. E aí no versículo 23 vai dizer que aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação do Senhor. E assim nós vamos nos colocar em pé e com a banda nós vamos louvar a Deus. Vamos glorificar a Deus com o nosso louvor. Amém? Aleluia. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Vamos louvar o nosso Deus com aquele corinho que diz Deus é mais forte, mais poderoso. Amém? As palmas. Deus é mais forte, mais poderoso, Deus é gente do mundo. Deus é mais forte, mais poderoso, Deus é mais gente do mundo. Que podem fazer nos homens que pensam ter dado poder. Se Deus é muito mais forte, vive em nós. Deus é mais forte, mais poderoso, Deus é mais gente do mundo. Deus é mais forte, mais poderoso, Deus é mais gente do mundo. Que podem nos dominar os demônios e espíritos maus. Se Deus é muito mais forte, vive. Deus é mais forte, é mais poderoso, Deus é mais gente. Deus é mais forte, mais poderoso, Deus é mais gente do mundo. Que podem nos impedir os pecados de ir a Jesus. Se Deus é muito mais forte, vive. Deus é mais forte, Deus é mais gente do mundo. Deus é mais forte, mais poderoso, Deus é mais gente do mundo.
oração, tire um momento de oração aí no teu lugar. Fale com teu Deus e a seguir vamos cantar aquele hino que diz: Ele é exaltado, porque Ele merece toda a honra, toda a exaltação e toda a glória. Amém? Fale com Deus aí no teu lugar. Ele é
igreja pode tomar seu assento. E quero fazer um exercício básico com os irmãos, para ver se os irmãos ainda se lembram. Qual é o tema mesmo do nosso quadrimestre, por favor? Famílias cristãs saudáveis, sociedade transformada. Bom, e o texto de base para nós hoje é 2 Coríntios, no seu capítulo 9, do versículo 6 a 14, e o subtema é exatamente a importância da contribuição da família cristã para o crescimento da igreja local. E assim quero convidar o pastor para proceder com a exposição bíblica, por favor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir o texto já anunciado, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 9, versículos 6 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e o texto já estando projetado. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, e a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram, eles a vosso favor, com grandes afetos, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Palavra do Salvador. Nosso Deus, continuamos na Tua presença. Continuamos, Senhor, louvando e exaltando o Teu santo e bendito nome pelas Tuas misericórdias e tudo quanto o Senhor tem feito e continua a fazer nas nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de, como famílias, estarmos reunidos aqui para glorificar e exaltar o Teu santo e bendito nome. Louvado seja o Teu santo nome. Agora, Senhor, fale para as nossas vidas. Permita, Deus da glória, que possamos compreender a importância de contribuir para a Sua obra. E ministre nossos corações, que possamos ser verdadeiramente contribuintes para o engrandecimento da Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. É um prazer muito grande termos a oportunidade de partilhar a palavra de Deus nesta manhã. E quero trazer aqui também as saudações da nossa igreja filial da Umpata, que no domingo passado
alusivo aos 112 anos da nossa denominação. A nossa denominação que foi fundada em 1914, no dia 1 de julho. Então, no mês passado, ela também, podíamos cantar parabéns, completou 112 anos. E a Igreja Evangélica do Lubango, dentro da sua programação, então trouxe a esta cerimônia, que é da inauguração da lavandaria, dentro destas celebrações. E foi um momento muito agradável, bom. Tivemos a presença do presidente da União de Igrejas Evangélicas de Angola e também a presença da Sua Excelência, a senhora administradora da UNPATA e toda a sua equipe. Então foi um momento bastante bom, e a igreja e o presidente e a administradora mandam saudações para a nossa igreja local. Recebam em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É celebração. E queremos, nesta manhã, partilhar dentro deste texto, que é o texto de Coríntios, que aqui se enquadra esta passagem dentro de um contexto em que havia alguma crise em Jerusalém. Havia uma crise em Jerusalém, fruto das perseguições que estava a viver. Então, muitas pessoas haviam perdido muitas coisas, seus bens, casas e muitas outras questões. É parecido ao contexto que nós passamos há pouco na nossa província vizinha de Benguela, onde, por causa das cheias, os nossos irmãos perderam quase que todos os bens e houve uma onda de solidariedade ao nível do país, né, onde cada um deu aquilo que tinha, né, se colocando no lugar do seu irmão. E nós também queremos agradecer aqui o teu esforço, a tua generosidade em poder contribuir para aqueles nossos irmãos. Não significa dizer que a crise passou, eles ainda continuam a passar por alguns desafios. Então, ainda somos chamados para esse desafio. Mas era parecido ao contexto que estava a se viver aqui em Jerusalém. Havia essa calamidade de perseguição e os cristãos perderam os seus bens por causa da perseguição. Então, é nesse contexto em que Paulo levanta e começa a sensibilizar as igrejas da Macedônia, Acaia e Ásia, para poder, então, levantar alguma oferta para ajudar aos irmãos que estavam a passar por esta situação. E a igreja de Coríntios, apesar dos seus desafios, porque a igreja de Coríntios aqui é uma igreja que passou por muitos desafios, é uma igreja onde nós encontramos problemas de divisões, é onde nós encontramos vários outros problemas de moralidade e tudo mais, mas é uma igreja que, ouvindo a crise que os irmãos estavam a passar, ele não hesitou, não dobrou as suas mãos, abriu e tornou-se uma igreja, então, muito generosa. E esta igreja estava a contribuir, mas só que chegou num momento em que essa igreja quase que estava a recuar naquele seu papel de ser uma igreja generosa, uma igreja que estava a contribuir de forma ativa e efetiva para aqueles irmãos que estavam a passar naquela situação. Então, Paulo, se apercebendo desta situação, escreve esta carta para poder motivar aos irmãos que estavam a passar, que estavam a recuar, para dizer assim que não é bom que nós que começamos com esta onda de contribuição, de generosidade, de apoio, pudéssemos recuar. Isto seria vergonhoso, né? Isso não seria saudável para nós. Então, é nesse contexto em que, como igreja, estamos a falar de família, famílias cristãs saudáveis, sociedade transformada. Então, para que uma família ou uma família transformada, ela entende a necessidade de contribuir para a obra do Criador. Uma família que contribui significa dizer que ela entendeu exatamente o foco ou o objetivo da sua presença dentro da comunidade. E quando nós contribuímos, demos a nossa oferta de forma generosa, nós estimulamos também aos outros
outros a contribuírem de forma ativa para o crescimento da obra do Senhor. Quando nós contribuímos, nós também abençoamos aos outros e nos abençoamos a nós mesmos, porque a palavra de Deus diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então nós somos muito mais abençoados quando damos e não quando recebemos. Se nós entendêssemos este princípio que a Bíblia está aqui a nos mostrar, penso que nós seríamos os maiores doadores da obra do Senhor. Nós seríamos as pessoas que daríamos mais oferta, porque nós entendemos que o princípio aqui é dar do que receber. Você é abençoado quando dá do que quando recebe. E quando você recebe, você devia se preocupar automaticamente em dar, porque sabe que quando eu dou, eu mais recebo do que apenas esperar receber a bênção do Criador ou daquele que tem para abençoar. E normalmente mostra que as nações que sempre estendem, ou as pessoas que sempre estendem as suas mãos para poderem abençoar, eles sempre estão a receber. Podemos olhar um pouco para o contexto do mundo. Quando há essas calamidades mundiais, sempre há nações que levantam e prontamente para poderem contribuir, mandam donativos, mandam tudo. E essas nações não é porque eles não têm dificuldade, eles também têm os seus desafios, têm as suas dificuldades, mas eles entendem que hoje é o meu irmão, hoje é aquele país que está a passar nessa situação, amanhã pode ser também a minha vez. É melhor abençoar, é melhor ser esta pessoa que estende a mão para abençoar, porque quando nós abençoamos os outros, nós também somos abençoados, nós também glorificamos a Deus quando nós abençoamos, e também produzimos aqui uma espécie de um espírito de camaradagem, aonde cada um sente a necessidade de poderem contribuir. Então, a importância de contribuir para o crescimento da obra. O texto que nós estamos a ler nessa parte do versículo 6 até ao versículo 14, encontramos aqui alguns princípios, alguns ensinos fundamentais que podem servir de algumas lições para nós como igreja e também para a família. E uma família abençoada é aquela que entende que nós devemos contribuir para o crescimento da obra do Senhor e agradecer essa dádiva, esse prazer e essa alegria de sermos salvos no nome de Cristo. Paulo está a dizer aqui no versículo 6, dizer que aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E Paulo aqui está a trazer essa metáfora da agricultura. E os muitos agricultores e aqueles que não conhecem, não entendem e que talvez só veem na televisão ou só costumam ouvir, sabem que a terra precisa ser preparada. Não deve ser preparada apenas no tempo de chuva, mas deve ser preparada antes, conhecendo as estações e preparar para que possa semear para ter a colheita. Claro que se você semear pouco e não contar com as pragas e tudo mais, no fim você pode não colher nada. Mas quando você prepara a terra e vai cuidar desta terra, no fim você vai poder colher. Então Paulo está a trazer aqui esta metáfora porque o contexto em que ele está a escrever, as pessoas entendiam muito bem a importância da agricultura. Eles sabiam muito bem que quando nós, para sobreviver nesta terra, é necessário depender da agricultura. A agricultura era uma força, era um potencial naquela altura e não vamos deixar de dizer que hoje também muitos de nós abandonamos muito tempo esta função e procuramos simplesmente ser operários e deixarmos de ser agricultor. Mas para que nós possamos ter mantimento na nossa mesa, é necessário que o agricultor, tanto aquele artesanal como aquele industrial, possa produzir para que nós possamos ter, então, esses produtos. E naquele tempo em que se celebrava a festa das primícias, conseguia-se ver a alegria da igreja em poder trazer as primícias, as colheitas, diante do altar de Cristo, trazer com alegria, porque eles percebiam que Deus realmente abençoou, e quando Deus abençoava, eles traziam com alegria aquilo que eram as suas
colheitas. Então Paulo está a trazer aqui essa metáfora para dizer que aquele que semear pouco, também pouco se fará. O que semear com fartura, abundância também se fará. Mas em toda esse exercício de semear, colher, ele está a trazer aqui a ideia de que devemos contribuir segundo aquilo que você propôs no seu coração. Então, as ofertas que eles traziam para a casa do Senhor, com a ideia de abençoar a casa do Senhor e também aos irmãos lá em Jerusalém, eles não traziam porque Paulo lhes obrigou, né, a trazer. Não, eles traziam porque propuseram no seu coração em poder abençoar a casa do Senhor e abençoar também aquelas que precisam destas ofertas. Então, cada um segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama quem dá com alegria, né? Nós temos a prática e o costume de que todos os primeiros domingos de cada mês nós trouxemos aqui os nossos dízimos, né? E colocamos aqui no altar do Senhor. É uma prática muito interessante e também poderosa. Quando você traz o dízimo, traz a tua contribuição aqui no altar, você está a dizer assim: Senhor, obrigado pelas tuas muitas bênçãos, pela maneira como o Senhor me cuidou, me abençoou e da maneira como eu me tornei próspero ao longo deste mês, e hoje eu trago fruto do meu esforço perante o teu altar. É uma alegria muito grande, né? E tanto também aqueles que fazem as suas transferências e depois trazem o seu comprovativo. É uma alegria, um gesto de mostrar que eu estou a trazer as primícias da minha colheita. Trabalhei ao longo do mês e hoje estou a trazer o resultado daquilo que é a bênção que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. E normalmente os que trazem com alegria. Nunca vi alguém a trazer aqui sem envelope, mas está a trazer com a cara trancada porque está triste. Mas ele está a trazer com alegria, agradecendo a Deus, dando a Deus aquilo que Ele mesmo pode abençoar. Então, não com tristeza. Então, no versículo 8 está a dizer que Deus pode fazer-vos abundante em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabunde então toda a boa obra. E depois está a trazer aqui então este foco, que é o foco de poder abençoar, que vamos distribuir aos pobres com justiça para que a glória do Senhor permaneça para sempre nos nossos corações. Está a trazer aqui que quando nós abençoamos os outros, o Senhor sempre está conosco também para nos abençoar. E aqui não está a trazer o princípio de que eu devo dar para receber. O princípio aqui não é este, que é fazer permuta com Deus ou fazer algum negócio com Deus. Dizer, eu vou dar para que o Senhor possa me dar. Não, não é esta a motivação. A motivação primeira é de gratidão a Deus pelos grandes feitos. Talvez é só mesmo pelo fôlego de vida, né? Há quem, durante o mês de julho, nem conseguiu levantar da cama, né? E ao ter levantado no fim do mês, ao estar aqui para dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor, mais uma vez, me deu a oportunidade de ter o fôlego de vida e estar com os meus irmãos para poder glorificar a Deus, né? E o que tenho para poder dar? Para além da adoração, que é a essência número 1, também tenho para dar aquilo que o Senhor tem me abençoado. A quem, ao longo do mês, o Senhor lhe abençoou, de que maneira? Né? Tão grande. Deu, se calhar, finança, deu alguma coisa muito mais, também quer chegar e agradecer a Deus. E está a dizer que quando nós fizemos isso, o Senhor nos abençoa grandemente. Então, distribuímos e demos aqui, né, para abençoar aos pobres. E aqui também aproveita-se aquela ideia de desconstruir aquelas ações individuais. Dentro da igreja ainda existem aquelas ações que são de forma
individuais e de forma isolada. Quase que nós tiramos a igreja de cena de poder fazer o seu trabalho, de contribuir para a bênção, e quero fazer de forma individual. A igreja precisa aparecer nesse contexto de ser esta verdadeira abençoadora, aquela que faz o trabalho, e ela vai fazer isso por causa da sua contribuição, daquilo que você vai dar e de forma generosa. E alguém contou-me alguma experiência sobre generosidade. E a experiência que ele contou, ele disse assim: se você quer entender a questão da generosidade, faça o seguinte: vai ao mercado ou vai a uma loja e compre um vaso. Um vaso mais ou menos como este que nós temos aqui na nossa mesa, linda, preparada pelas nossas diaconisas, muito obrigado, né? Mas compre um vaso mais ou menos assim, transparente mesmo, né? E pega este vaso, leve em sua casa, pega terra, areia mesmo, pega terra e coloca no vaso. Não coloque nenhuma flor ali, nenhuma planta, apenas terra. E pega e leve na tua casa e coloque em algum lugar visível, onde você possa ver em todo o canto da casa. E quando você passa, olha para ela, simplesmente o que você vai ver nela é o quê? É terra, né? Vai e volta, o que você vai ver sempre é terra. É terra que você vai ver neste vaso. Ele disse que isto é para compreender aqui a questão da generosidade, para poder perceber que nós somos terra. Viemos de onde? Do pó. E do pó vamos fazer o quê? Vamos voltar. Todos nós viemos do pó e do pó voltaremos. Então, ao passar e ver só terra, você vai perceber que esta terra não vai produzir nada. E ao não produzir nada, então você começa a entender aqui a ideia de generosidade. E que se nós, ao vir, não trouxemos nada, ao voltar também, não levaremos. Nunca vi ninguém que nasceu com bens, já veio com os bens, né? Dizer assim, esses bens, ele nasceu com esses bens. Nunca vi, nunca ouvi também na história. E também nunca vi ninguém que morreu e depois colocaram todos os seus bens no caixão e enterraram com ele. Simplesmente, tal como ele veio, e o máximo favor que nós vamos fazer é colocar um fato que ele mais gostava ou aquele que vamos escolher, né? E enterramos, não leva simplesmente nada. Então é para entender que nós viemos do pó e não trouxemos nada, e vamos voltar também do pó e não vamos levar nada. E a Bíblia está a dizer assim que nós somos os mordomos dos bens que o Senhor coloca à nossa disposição. Tudo que é colocado à nossa disposição é do dono, porque a Bíblia está a dizer assim que o Senhor, em Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, tudo que existe é do Senhor, veio do Senhor. É o Senhor que nos dá a oportunidade de gerirmos aquilo que nós temos nas nossas mãos. Só que o dono que nos deu essas propriedades para gerir é alguém muito generoso. Deus, nosso Deus, é um Deus generoso, né? Só pelo facto de nós estarmos aqui é a sua generosidade, essa sua bondade em podermos acordar. Dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou, né? É a graça que nós temos aqui. Então é de graça que Ele nos deu, é de graça que Ele nos deu a vida, é de graça que Ele tem nos dado a oportunidade de termos emprego, é de graça que nós temos os nossos rendimentos. Ele é tão generoso que tem te abençoado de grande maneira, e só que o irmão se esquece que é mordomo dessas bênçãos que o Senhor tem colocado nas suas mãos. O irmão se esquece. O irmão agora se lembra, pensa que é o dono, é o proprietário. É o proprietário da casa, é o proprietário do emprego, é o proprietário da conta bancária, é o proprietário, e você manda como quiser. Só que se esquecemos que Deus é quem te deu. Esse Deus que te deu esses bens é um Deus generoso. É um Deus que dá a todos de graça. E quando você se esquece dessa generosidade, então você quebra o princípio da generosidade que foi estabelecida por Deus, de dar de graça e
com graça, de se lembrar que você é generoso. E esse dono, que é o dono dos bens, que disse que vai e gera esses bens que eu te dei, um dia virá para poder cobrar como você geriu os seus bens que ele colocou na tua mão. Como é que você vai justificar? Simplesmente você vai se lembrar que não, era meu, eu cuidei tal como eu queria, porque os bens me pertenciam. Então nós nos esquecemos aqui do princípio da generosidade. E a igreja do Senhor existe exatamente para ser esse canal, para ser bênção para aqueles que não têm, para poder fazer a obra do Senhor, para que a obra do Senhor então cresça. E quando nós estamos a falar que a importância de contribuir para o crescimento da obra é através das suas contribuições, das suas ofertas e dos seus dízimos, que a obra do Senhor avança. Amém. Se o irmão se esquecer desse princípio de contribuir, ou a família, quando recebe os seus benesses, os seus rendimentos mensais, se esquecer que deve sentar para poder planificar, e antes de qualquer situação, primeiro vamos tirar aquilo que é a 10ª parte para a obra do Senhor, ela se esquece, ela falha na sua missão. E é por isso que muitas vezes os nossos orçamentos não chegam, porque nós nos esquecemos do princípio, que é o princípio da semeadura, que quando nós devolvemos os 10% àquele que é o dono da obra, que é o dono de todos os recursos, nós estamos a fazer aqui a lei da semeadura. E tal como eu disse no princípio, que essa lei da semeadura, a ideia não é que eu estou a plantar aqui para eu ter o dobro, mas a primeira questão aqui é gratidão a Deus. Eu glorifico a Deus, eu agradeço a Deus pelos bens que Ele colocou nas minhas mãos, e o próprio Deus vai se encarregar então em suprir todas as necessidades. E Malaquias vai trazer então esse princípio que fazei prova de mim, né? Me dá para você ver como eu vou te abençoar. É aqui a lei da semeadura em que nós encontramos. Então, este povo aqui que estava a receber essa instrução por parte do apóstolo Paulo, de que nós devemos contribuir para abençoar aqueles irmãos, o que estava a acontecer é que os irmãos de Jerusalém, e nós sabemos que a igreja de Jerusalém naquele momento era a igreja mãe, era a igreja que tinha quase que todas as posses, todos que estavam ali, e era uma igreja muito próspera, mas só que depois da perseguição, essa igreja voltou a ser uma igreja pobre. E que essas igrejas que aparentemente eram igrejas que não tinham nada, eram agora as igrejas que estavam a se mobilizar para ajudar a igreja de Jerusalém. E o que a igreja de Jerusalém estava a fazer? É que os irmãos que estavam a receber esses benefícios, os irmãos estavam a se encarregar a orar pelos irmãos lá da igreja de Coríntios. Amém? Irmãos, normalmente quando nós abençoamos alguém, quando nós demos, aquela pessoa fica tão grata, e essa pessoa não se esquece nas suas orações de fazer menção do irmão ou da irmã. Senhor, por favor, abençoe o nosso irmão, a nossa irmã que nos abençoou com este quilo de arroz, com esse quilo de fuba. E como igreja, nós também não nos esquecemos desta função. Senhor, abençoe aqueles que têm tirado dos seus rendimentos para poder abençoar a casa do Senhor. E é interessante que ontem, na reunião do conselho, quando nós estávamos a avaliar a questão da vida financeira da igreja, uma nota que nos saltou é que quase que 75%, se não 80%, daquilo que é os rendimentos da igreja vem daqueles que são os dízimos dos nossos irmãos. E aqui Deus continue a abençoar a cada irmão que do seu sustento sempre tira os 10% para abençoar a casa do Senhor. Saiba que para mantermos essa estrutura, para termos um som, para termos alguma projeção, para termos alguma transmissão online, para termos energia e todos os serviços que temos aqui, é fruto daquilo que é a tua generosidade em contribuir
para o engrandecimento da obra do Senhor. Que Deus continue a multiplicar o teu celeiro. Que Deus continue a te abençoar. Que Deus continue a abrir mais portas para que o Senhor possa, para que a tua vida, a tua família possa prosperar muito mais. Porque realmente a tua família entendeu a importância de contribuir para o crescimento da obra do Senhor. E se o irmão ou a irmã que está aqui ainda não entendeu e não se alistou, não está no rol destes irmãos que contribuem para o crescimento da obra do Senhor, hoje você tem o desafio de poder pensar que antes de distribuir o salário do mês de agosto para todas as necessidades, seria bom que você parasse, pudesse tirar primeiro para contribuir para Deus, né? Estamos a levar a cabo muitas obras aqui ao nível de requalificação, e um dos grandes desafios que nós temos é também requalificar o nosso templo, né? É um dos grandes desafios, e a comissão de finanças que nos ajudou a elaborar o plano diretório, né? A igreja tem um plano diretório, nos ajudou a elaborar o plano diretório. Diz que depois de terminar a intervenção nas nossas casas de banhos, que é o desafio que é muito grande, porque nas nossas assembleias sempre esse é o desafio que nós temos. As nossas casas de banho não estão em condições, por favor melhorem. E a assembleia diz assim: por favor melhorem as casas de banho com o melhor material. E nós temos feito esse esforço de comprar e encontrar o melhor material para garantir essa comodidade para os nossos irmãos, para os nossos membros. Mas depois disso ele diz assim: agora olhem para as casas dos nossos pastores, porque a igreja não tem como tal casas pastorais. A prioridade vai ser as casas pastorais, e em algum momento nós vamos levantar para te desafiar a contribuir, talvez com uma carrada de pedra, talvez com areia, talvez com cimento, tijolo ou ferro ou qualquer outra coisa, né? Nós vamos lançar esse desafio para que nós possamos então ter as casas dos nossos pastores construídas. Então são os desafios que nós temos ali. Então essa contribuição, ela vai ser feita ou deve ser feita com generosidade. E quando a tua família entender que devemos contribuir para o crescimento da obra, então a obra vai sim crescer e vai ter o desenvolvimento. Então, aqueles que recebem realmente são aqueles que vão orar. E por isso o texto vai dizer assim: ora, aquele que dá da sementeira ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Está a dizer que seu irmão é aquele que contribui para a obra do Senhor. O Senhor mesmo vai se encarregar em multiplicar o teu celeiro. Na tua casa não vai faltar pão, não vai faltar água na tua mesa. Vai ter sempre alguma coisa, porque o justo viverá pela fé, né? Quando nós demos, é um ato de fé, é um ato de contribuição para aquilo que é o engrandecimento da obra do Senhor. Porque o serviço dessa assistência que os irmãos estavam a fazer era alguma coisa que estava a redundar naquilo que é graça de Deus, né? A graça de Deus é para todos, e nosso Deus é tão gracioso que está ali para poder nos abençoar. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribui para todos vós. Então, essa ministração, essa contribuição que os irmãos estavam a fazer para a igreja de Jerusalém, estavam a contribuir para a liberalidade, então, para abençoar aos irmãos naquela circunstância. Então, enquanto esses estavam a se encarregar, a orar pela vida daqueles que estavam a contribuir. Por isso é que eu disse que quando nós contribuímos, demos a nossa oferta de forma generosa, nós também estimulamos outros a fazerem. E existem aquelas situações em que nós trabalhamos no mesmo lugar, temos o mesmo salário, mas você começa a perceber que o outro está a prosperar mais do que o outro. E você começa a perguntar: o que está a se passar aqui? Será que o que está acontecendo? E
há aqueles que chegam lá e perguntam aos outros, mas calma aí, o que está acontecendo? Mas parece que nós temos o mesmo salário, temos o mesmo nível, temos o mesmo negócio lá na praça, mas é que você está a prosperar e eu não estou a prosperar. E o outro simplesmente responde, o segredo é porque eu entendi a lei da semeadura. Amém. Eu entendi que devo semear. Eu entendi que devo contribuir para o engrandecimento da obra do Senhor. E quando eu contribuo, parece que Deus supre todas as minhas necessidades. É que quando faço a requisição do mês, eu consigo dar resposta a todos os meus assuntos. E aquilo que eu não consigo, simplesmente deixo para que Deus se encarregue em suprir. E Deus é tão fiel que conhece as nossas necessidades mais do que qualquer outro ser humano. Algumas vezes nós já paramos em casa e nos perguntamos como é que nós vamos dar resposta a esse desafio. E com a esposa simplesmente dissemos, não sei, mas vamos orar ao Senhor. E de repente Deus está a usar alguém para nos abençoar, ou com 1 quilo de fubá, com 1 quilo de massa, ou seja qualquer uma outra coisa, ou com alguém a dizer assim, por favor, pastor, tenho aqui alguma coisa para te abençoar, simplesmente assim. E ali nós sentimos, uau, obrigado, Senhor Jesus, pela maneira como o Senhor. E às vezes nós paramos e dizemos assim, calma aí, quem é que partilhou essa necessidade? Nós nem falamos com ninguém, simplesmente oramos. Mas é porque Deus ouve e Deus conhece a nossa necessidade. É porque nós levamos essa necessidade diante do altar de Cristo, diante do altar de Deus e manifestamos a nossa necessidade. A Bíblia diz que não devemos nos inquietar com o que comer, com o que vestir, ou com o que fazer, ou com o dia de amanhã. Vamos tudo deixar diante de Deus. E Deus que conhece o mais profundo das nossas necessidades, Ele mesmo se encarrega em poder nos abençoar. Então, seja este irmão que entende a lei da semeadura, seja esta família que entende a importância de contribuir para o crescimento da obra do Senhor. Então, quando a família, quando a igreja estão conscientes da sua responsabilidade, a igreja se desenvolve. A igreja sempre diz. Não vamos ser como a igreja de Laodiceia. Me lembrei da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que se encontrava aqui, pensava que era uma igreja muito rica, era uma igreja que tinha tudo, estava bastardo, era uma igreja que era uma cidade lá onde estava a igreja de Laodiceia, era uma cidade que havia passado também por uma calamidade. E quando passou por aquela calamidade, não foi o governo que reconstruiu aquela cidade, mas foram os empresários daquela cidade que se juntaram e reconstruíram a cidade. Só que, ao contrário, esta igreja começou a pensar que ela é autossuficiente. Essa cidade começou a pensar que ela é autossuficiente. E nas 7 cartas nós vamos perceber que em cada carta o anjo da igreja vai trazer sempre alguma nota, mas quando chega na igreja de Laodiceia, não indica nenhuma outra situação, mas o que ele diz é que esta igreja era morna, Era morna porque era uma igreja que ficou apática, se esqueceu das suas responsabilidades. Haviam pessoas a sofrer à sua volta e ela simplesmente se fechou. Havia tanta outra necessidade, mas simplesmente ela sempre manteve-se em cuidar das suas estruturas e se esqueceu das necessidades à sua volta. E Cristo, ou o anjo da igreja, diz assim que por causa disso, você nem é quente, nem é frio, você é morno e eu estou com náuseas, estou pronto a te vomitar. Oxalá que você pudesse se definir, ou és quente ou és frio. Então era necessário que a igreja pudesse se posicionar. Quando uma igreja se esquece das suas responsabilidades, ela entra naquilo que é o comodismo. Ela se acomoda e começa a pensar, não, nós somos mesmo assim, E infelizmente é triste quando alguns irmãos dizem assim, por que eu vou contribuir? Vou dar o meu dízimo para a igreja, por quê? A igreja mesmo, essa igreja tem muito dinheiro, Como se ele viu aonde está esse tal dinheiro, A igreja somos nós
cada um de nós aqui. E aquilo que são as necessidades da igreja são feitas se cada um de nós, se cada família entender a sua responsabilidade de contribuir para o engrandecimento e para o desenvolvimento da obra do Senhor. Que Deus, rica e poderosamente, possa abençoar a tua família por entender esse princípio. E se a tua família ainda não entendeu, seja desafiada a entrar neste desafio de contribuir para o engrandecimento da obra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Graças a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. A igreja está, assim, exortada, encorajada e desafiada a exercer generosidade e também a reassumir o seu compromisso de contribuir para a obra do Senhor. Assim, quero pedir os irmãos para se colocarem em pé e, junto com o coral, nós vamos louvar a Deus também com o hino número 307, Quero Ser um Vaso de Bênção.
podemos tomar nossos assentos e quero assim devolver a palavra ao pastor para orar. Obrigado para podermos então receber a bênção final deste nosso culto. Mais uma vez, gostaria de pedir o favor da igreja colocar-se em pé para nós podermos pedir a bênção. Agradecemos ao nosso bom Deus, nosso bom Pai. Louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado pela oportunidade que o Pai nos concedeu de podermos estar aqui reunidos em teu nome. Agradecemos, Pai. Obrigado pelos louvores, obrigado, Deus da glória, pelos anúncios. Obrigado pelas ofertas, dízimos. Obrigado, Deus da glória, pelos nossos visitantes. Obrigado, Pai da glória, por aqueles que ao longo do mês de junho completaram uma risonha primavera, tanto de casados como, Deus da glória, também de vida. Pai, nós te agradecemos por isso e agradecemos, Deus da glória, pelas maravilhas de recuperação, tanto de saúde, tanto no âmbito, Senhor, emocional dos nossos irmãos que ao longo dos meses passados, Senhor, passaram por vários desafios e continuamos, Deus da glória, a agradecer por aqueles que o Senhor continua a curar e a restaurar, Deus da glória. Queremos lembrar, Deus da glória, ainda da nossa irmã Bibiana, queremos lembrar da nossa mamã Julieta, queremos lembrar, Deus da glória, do nosso pastor Abias, Deus da glória, que está lá atrás de consultas, e queremos continuar a deixar nas tuas mãos, Pai da glória, a nossa mamã Ana Lucusso, e queremos pedir que o Senhor continue também a estar, Pai da glória, com aqueles que ainda precisam, Deus da glória, da sua presença. Obrigado, Deus da glória, pelo cuidado daqueles que viajaram, Senhor, para algum infortúnio familiar e já estão no nosso meio. Nós também te agradecemos, ó nosso bom Deus. Agora, Pai da glória, queremos terminar esse nosso tempo de adoração e queremos agradecer pela maneira como o Senhor ministrou de forma profunda e especial na vida de cada um de nós. Permita, Deus da glória, que ao sairmos daqui possamos compreender que realmente é importante contribuir para o crescimento da tua obra. Pai, dê-nos este coração de generosidade, que ao sairmos daqui possamos ser famílias generosas, famílias que entendem e contribuem, Senhor, para o crescimento e engrandecimento da tua obra, para missões, para os órfãos, para as viúvas e para todos aqueles, Senhor da glória, que precisam de uma mão estendida da igreja. Pai, agora estaremos, Senhor, entrando para o momento em que nós estaremos à volta da mesa da Santa Ceia, para podermos lembrar a tua morte e ressurreição e o grande mandamento que o Senhor nos deu, que enquanto o Senhor não vier, nós devemos continuamente pregar e continuar a falar da tua palavra. Agora pedimos, Deus da glória, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam, Deus da glória, com a tua igreja, de hoje para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, estamos mesmo no final do nosso culto, conforme já foi dito. Em seguida temos a ceia. Então, os irmãos que estiverem preparados, em paz com Deus e em paz com a sua igreja, por favor, não saiam mais. Gostaria de pedir ao pastor mesmo para estar aqui na porta à minha direita, o pastor Chiquete para estar na porta ao fundo, e o professor Agostinho, por favor,
aqui na porta esquerda para despedir a congregação. Desejo um bom domingo a todos, que Deus nos abençoe. Por favor, diáconos, oriente a saída.